Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Espero que todos estejam tendo um ótimo final de semana. Até agora, já se passaram 2 meses em 2026. Estamos no mês de março. Vamos analisar alguns nomes que valem a pena considerar em março ou incluir na sua lista de observação. Agora, antes de fazermos isso, precisamos analisar algumas coisas que aconteceram no mercado, especialmente no final da sexta-feira. Primeiro, algumas inclusões no SP500, desculpe dizer, mas Sophie não está na lista. Quem foi incluído? Verdif, Lementum, Coherent e EcoStar. É muito interessante ver a EcoStar aqui. Eles estão prestes a entrar no SP500, outros vão entrar no SP sem Midcap 400 e SP Small Cap 600. Esta é basicamente a lista aqui, as adições, e também aqueles que são retirados do Small Cap 600, do SP500 e do SP100. Você pode ver aqui, PayPal Holdings fora do SP100. Eu nem sabia que isso acontecia, mas aqui estamos. Agora, o lance com a SoFi, sim, a ação caiu cerca de 2% no After Hours. Mas quem se importa? Certo? Eu não sei por que isso virou uma obsessão. Quem se importa? Não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. E sim, a SoFi vai ser incluída neste vídeo. Em seguida, temos o VIX. O VIX aqui está tão alto quanto em abril de 2025 não é a Liberation Week, porque naquela época estava muito mais alto do que isso. Mas como você pode ver, lá em outubro e novembro, também chegamos bem perto dos 30, adivinha o que aconteceu? Bem, aqueles foram alguns fundos locais. Será que esse pode ser o fundo? Eu não sei. Embora Jim Cramer tenha dito que esse é o momento de vender, sua última chance de vender. Então talvez seja, talvez não seja. Os dados sugerem que quando o VIX atinge esses níveis, o mercado geralmente se recupera alguns dias depois. Claro, agora estamos em uma situação completamente diferente. Então vamos ter que esperar para ver. Só estou fornecendo os dados aqui. Então, no final da sexta-feira, você deve ter visto que muitas ações de IA sofreram uma queda, especialmente a NeoCloud. Por que isso aconteceu? Bem, temos relatos conflitantes surgindo, um deles com a manchete Oracle e OpenAI e planos para expandir o principal data center. Oracle e OpenAI desistiram dos planos de expandir o principal data center de IA no Texas depois que as negociações se arrastaram por causa do financiamento e das necessidades em constante mudança da OpenAI. Nossa, que horror! Bem, na verdade não. O fracasso das negociações criou uma oportunidade para a Meta entrar em cena e considerar alugar o local planejado para a expansão no Texas. A NVIDIA, a maior fabricante de chips de IA, facilitou a conversa da Meta com o desenvolvedor, segundo pessoas que pediram anonimato devido à confidencialidade das negociações. Pra mim tudo bem, porque a OpenAI e a Oracle realmente não têm o dinheiro, a Meta eles têm. Mas aí tivemos outra notícia, de acordo com a CNBC, os planos existentes para o projeto de data center da Oracle com a OpenAI seguem em curso. Então parece que é só a expansão que pode estar fora dos planos. Felizmente para nós, a Oracle vai divulgar seus resultados trimestrais na próxima terça-feira. Então acho que eles podem responder essas perguntas. E foi basicamente assim que terminamos a semana. Foi assim que a sexta-feira terminou. Temos muito vermelho, mas também temos um pouco de verde. Empresas de defesa estão em verde. Algumas ações de software também estão em verde. Acredite se quiser. Essa não foi a melhor semana, mas definitivamente também não foi a pior. Se você olhar para a semana passada, o TradingView talvez já inclua a última sexta-feira, por isso aparece um pouco mais de verde. Mas se você observar o desempenho de alguns desses nomes de software, alguns já estão em alta de 2 dígitos. A Intuit, por exemplo, subiu 25%, Palo Alto subiu 12%, ServiceNow subiu 18%. Nada mal para esse tipo de empresa. Talvez o fundo já tenha chegado para nomes de software. Você comprou algumas dessas ações? Comente abaixo e vamos ao vídeo. Se curte esse conteúdo, clique em todos os botões. Eu agradeceria. Se quiser me apoiar mais, veja o link na descrição. Nos comentários estão as 10 melhores ações para comprar. Ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Obrigado ao patrocinador Fiscal.ai por apoiar este vídeo. Se você gosta desse conteúdo, todos os dados são fornecidos pela Fiscal.ai. O link está na descrição. No comentário você ganha 15% de desconto. Muitos já usaram. Muito obrigado. Espero que goste. Muitas novidades estão saindo quase toda semana agora. Nós já falamos sobre a busca por consultas, onde você pode pesquisar certas empresas, como vimos com a NVIDIA. Pesquise por NVIDIA e, se quiser, procure termos-chave aqui. Se mencionarem OpenAI, basta digitar
Ele procura quando o OpenAI foi mencionado durante conferências de analistas, divulgações de resultados, etc, etc. Agora, a mais recente eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar agora porque com certeza vamos falar sobre NVIDIA, porque a NVIDIA não fez nada nos últimos 6 meses. Então, primeiro, você pode ir e clicar aqui em modelos de métricas, e aí você pode criar seus próprios modelos. Eu já tenho seus modelos de crescimento e precificação, você pode selecionar isso. Isso, claro, não parece muito bom, né? Linhas demais, sem problema. Porque agora temos o Grid View. Bem melhor. Muito, muito melhor. E claro, você pode continuar adicionando mais coisas, e elas vão se empilhar assim, criando seu próprio painel. Você pode, claro, ir para gráficos se preferir dessa forma. Mas aqui temos a NVIDIA. Agora a NVIDIA eu não tenho, pois já possuo ações da AMD. Tenho 5 ações. Mas para mim, começar a investir mais na NVIDIA e torná-la uma posição realmente grande exigiria bastante capital. Mas olhando para isso agora, 4,4 trilhões de dólares, um P/L futuro de 24,2 vezes. Olhando para o que eles acabaram de reportar, depois o guidance, quero dizer 6 meses basicamente sem nada, o que significa que a empresa cresceu até justificar o valuation. Acho que isso apresenta uma ótima oportunidade para aqueles que talvez queiram finalmente, finalmente. É algo e tanto dizer isso quando a empresa vale 4,4 trilhões de dólares. Talvez você estivesse aguardando um momento melhor para investir na NVIDIA? Definitivamente não está caro. Também não é o ativo mais barato do mercado, mas é um ativo que vai crescer 70% ano após ano, apesar do seu tamanho. Apesar do tamanho, veja as margens da NVIDIA aqui. Quero dizer, isso é realmente insano. Se olharmos para algum indicador de preço aqui, com base no PL atual, estamos abaixo, é claro, da média dos últimos 10 anos mesmo no PL futuro, bem abaixo da média dos últimos 10 anos. O rendimento do fluxo de caixa livre futuro, comparado às grandes empresas de tecnologia citadas, realmente subiu e agora está em 4%. Enquanto se você olhar para a Amazon, Meta ou Alphabet, o rendimento do fluxo de caixa livre está caindo porque, o CAPEX está aumentando muito. O preço sobre vendas é o único que está acima da média dos últimos 10 anos. Está em 20 vezes, enquanto a média é de 18,3 vezes. O preço sobre vendas futuro está um pouco mais baixo aqui, em 12 vezes comparado a 13,5 vezes. Olhando para as margens, margem operacional de 60,4%, margem de fluxo de caixa livre de 44,8% e margem bruta de 71,1%. Isso é referente aos últimos 12 meses, agora está voltando para a casa dos 75%. Margem de lucro líquido de 55,6%. E então, o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de 102,7 bilhões de dólares, tudo isso nos últimos 12 meses. Agora, claro, com uma empresa como a NVIDIA, a grande questão, eu não diria um problema. Mas a pergunta que os investidores estão fazendo, que o mercado está fazendo, é, claro, e se as grandes empresas de tecnologia forem reduzir seus gastos de CAPEX? Isso, claro, vai impactar uma empresa como a NVIDIA, porque esse é o principal motivo pelo qual a NVIDIA teve um aumento de 1.433% nos últimos 5 anos. Alta no preço das ações, além de crescimento na receita e lucros. Claro, se você acredita que de repente em 26 o pico já aconteceu, ou talvez até em 27, e isso vai impactar a NVIDIA negativamente muito, muito rápido, então tudo bem, talvez faça sentido, certo? Nós vimos aqui o aumento na receita, um aumento bastante extremo. Mas e se o CAPEX estiver desacelerando ou for atingir o pico em 2026, talvez 2027? O que acontece com a receita? O crescimento da receita talvez vá desacelerar, mas novamente não vai chegar a zero, certo? Ok, talvez não esteja mais crescendo, 60%, 70%. Mas mesmo que a gente tenha um crescimento de 30%, 35% não é nada mal para uma empresa desse tamanho e tão lucrativa quanto a NVIDIA. Se a gente realmente olhar para as projeções do ano fiscal de 29, está projetado gerar 548,6 bilhões de dólares em receita. Então me diz, NVIDIA, nesses preços, vale a pena ou não vale? Qual o seu preço-alvo para a tua empresa até o fim do ano? Comente abaixo. Indo para a empresa número 2, é claro, o Mercado Livre, um dos meus nomes favoritos para acompanhar e ter na carteira de aposentadoria. É o Mercado Livre, 42,3%. Esse é o quanto as ações subiram nos últimos 3 anos e elas só subiram 30,5% nos últimos 5 anos. Mas no acumulado do ano, estão em queda de 9,4%. É uma empresa que vale 90,2 bilhões de dólares. Sim, não é uma empresa barata para comprar. Nunca foi realmente barata.
E na minha opinião, você talvez nunca consiga comprá-la por um preço baixo, pelo menos não no curto prazo. Ela negocia a um PL de 45,2 vezes com PL futuro de 31,3. Veja também o preço-alvo médio dos analistas. Está em 2.691 atualmente, a ação está sendo negociada a 1.787. Agora, algumas pessoas podem não gostar do fato de que o Mercado Livre opera na América Latina. Para mim, acho que esse é um dos principais motivos pelos quais eu realmente gosto da empresa. É também uma daquelas empresas com liderança excelente, execução excelente. Eles passaram por ciclos econômicos estranhos em cada um dos países em que operam e saíram de cada um deles como uma empresa melhor e mais forte. Agora, como você sabe, a Mercado Livre é uma empresa que cresce muito rápido. Eu acredito que já são 28 trimestres consecutivos em que o crescimento da receita ficou acima de 30%, e se olharmos para o que o mercado está esperando, bem, até o ano fiscal de 2028 espera-se que gere 56 bilhões de dólares em receita. Agora sim, se você olhar para o perfil da margem bruta aqui, ela caiu um pouco. E então, se você olhar para a margem operacional, ela também caiu um pouco. A empresa sabe que isso está acontecendo. A empresa está investindo agora no futuro do negócio. Eles já passaram por esses ciclos de investimento no passado. Sim, no curto prazo, eles sofrerão um impacto, mas estão dispostos a aceitá-lo e realmente não se importam com o jogo de Wall Street. Tudo o que eles querem é garantir que essa empresa seja muito maior no futuro. E se no curto prazo eles tiverem que investir para crescer mais rápido, para garantir que a rede logística, a rede de entregas, tudo isso seja muito melhor, eles vão fazer isso. Sim, as ações podem sofrer um pequeno impacto. Sim, as margens também podem ser afetadas. Mas com base no histórico, isso vai resultar em uma empresa muito melhor e muito mais forte no futuro, e é por isso que os investidores gostam de ver as ações caírem nesses tipos de eventos. Agora, infelizmente, neste caso, ainda temos muitas flutuações quando olhamos para os lucros, até mesmo para os lucros futuros aqui. Comparando com a média dos últimos 10 anos, isso não revela muito. Basta olhar para esta linha aqui. Por exemplo, em novembro de 2022, o PL futuro era de 56,8 vezes. Agora, é claro, estamos muito mais baixos, em 31,4 vezes. O rendimento do fluxo de caixa livre está normalmente alto no momento. Preço sobre vendas muito baixo, 3 vezes comparado a uma média de quase 10 vezes, e uma relação preço-vendas futura de 2,3 vezes comparado a 7,1 vezes como média dos últimos 10 anos. Algumas coisas extras aqui. Se você olhar para o GMV do negócio nos últimos 6 anos, o GMV aumentou a uma taxa de crescimento anual composta de 29,1%, e no ano passado, na verdade, acelerou seu crescimento, 26,3% comparado a 15% em 2024. Agora, o que também é interessante aqui é o número de itens vendidos, crescimento de 13% apenas, 13% de crescimento em 2022. Isso ocorre após um grande aumento devido à pandemia. Mas desde então aumentou 22,4%, 27,2% e, em 2025, por volta de 36%. Claro, o que também sabemos é que houve muitas promoções. Eles reduziram o preço do frete, também adicionaram mais opções de frete grátis. Mas tudo isso está levando à compra de mais itens. Se não estivesse funcionando, não teríamos visto isso. Então sim, essas mudanças são necessárias porque funcionam. A receita do comércio nos últimos 6 anos aumentou 1.110% ou 51% ao ano. A receita de fintech aumentou quase tanto quanto. Esse é um daqueles negócios em que eu posso dizer compre e esqueça. E provavelmente vai ser muito maior no futuro. Passando para uma ação que foi bastante castigada este ano, é o Reddit. O Reddit caiu 42,3% no acumulado do ano, o que é insano. Nos últimos 12 meses, agora está com uma queda de 7,5%. Agora você pode ver claramente que atingiu o pico em janeiro. Agora você pode ver claramente o pico acontecendo aqui em setembro de 2025. E desde então, as ações caíram. 46%, quase 47%. Esta é uma empresa que vale cerca de 27,5 bilhões de dólares, e nem é tão cara pelo crescimento que você está obtendo. Sim, o PL atual é 55 vezes, o futuro é 35 vezes. O preço-alvo médio dos analistas está bem acima de onde estamos agora, em 233. Em termos de margem, muito bom. Em termos de crescimento, muito bom. Então, o que aconteceu aqui?
Porque vimos, como já mostrei antes, algumas ações de software começaram a subir novamente. Agora tudo bem, o Reddit não é uma empresa tradicional de software, é mídia social, é publicidade. Então você pode começar a pensar, ok, talvez seja porque os gastos com publicidade podem estar caindo, talvez por causa da IA, agente de IA, menos pessoas acessando os fóruns do Reddit. Ok, pode ser esse o motivo, mas então vamos olhar para o negócio de verdade. E claro, o que aconteceu antes, nenhum impacto dos agentes de IA, mas até agora vemos que esse é um negócio que está crescendo muito rápido e está se tornando cada vez mais lucrativo, certo? Se analisarmos as margens operacionais e a margem bruta, elas estão aumentando. Se a gente realmente olhar para o que os analistas estão esperando que essa empresa faça nos próximos anos fiscais ou nos próximos trimestres fiscais, talvez eu mude isso para anual para termos uma visão melhor aqui. Coloque anual. E então chegamos aqui ao ano fiscal de 2028. Vemos que o mercado espera que essa empresa gere 5,1 bilhões de dólares no ano fiscal de 28. Isso representa um aumento em relação aos 2,2 bilhões de dólares gerados no ano fiscal de 25 e aos 3,1 bilhões previstos para 26. Então, ou os analistas vão ter que rebaixar a recomendação e reduzir todas as suas projeções, ou a ação vai ter que subir. Porque se esses números forem verdadeiros, não é uma ação cara neste momento. E aqui novamente, voltamos à distribuição de rede versus chatbots de IA. Muita gente acessa o Reddit porque faz parte de subreddits, fóruns, como quiser chamar. Elas procuram informações, elas procuram conversas, avaliações de pessoas, talvez algumas coisas de gente que vive no porão, o que for. Eles têm 471,6 milhões de usuários únicos ativos semanalmente em média por trimestre no mundo todo, é bastante coisa. E isso está crescendo 24,3% ano após ano. Agora, quando você é um anunciante, é claro que pode segmentar muito melhor, porque isso significa que você vai no Reddit. Você não precisa segmentar apenas na página inicial. Não, você pode talvez até segmentar dentro dos subreddits. Então, se você tem um subreddit de teclados e tem uma empresa que vende teclados, é claro que você vai anunciar nesse subreddit. O retorno sobre o gasto com anúncios tende a ser maior que em outras plataformas, sendo uma forma de ganhar dinheiro. Outra coisa aqui, os dados que eles licenciam para modelos de linguagem de grande porte, eles também poderiam estar ganhando dinheiro com isso. Poxa, dentro do Reddit você pode criar chatbots de busca e coisas assim, por que não? Baseado nos próprios dados proprietários deles. Se olharmos para a margem operacional da empresa, ela vem melhorando. Agora estamos em 20,1%. A margem de fluxo de caixa livre, de 31,1%, também tem melhorado continuamente. A margem de lucro bruto aumentou, embora já fosse muito alta, o que é normal porque é o Reddit, 91,2%. Margem de lucro líquido, 24,1%. Então, o caixa das atividades operacionais, você pode ver claramente o bom crescimento em trajetória de alta, 690,9 milhões de dólares. E com o Reddit o que estamos vendo aqui é que não é a primeira vez que ele passa por uma queda tão grande. Podemos ver a queda. A maior aconteceu, claro, em abril de 2025, uma queda de 61,4%. Mas, novamente, era uma empresa que abriu capital em 2024. No ano passado, houve uma reação exagerada do mercado naquela semana das tarifas. E então voltou a subir tudo de novo, passou por outra queda de cerca de 30%, e 1,4% recuperou parte dessas perdas, e agora estamos passando por uma queda de quase 48,5% em relação ao pico. Mas vamos considerar os últimos 12 meses desde o pico que aconteceu nesse período. Pode ser uma oportunidade. Indo para o próximo, que é claro, a SoFi. A SoFi caiu 31,1% no acumulado do ano. Empresa avaliada em cerca de 24 bilhões de dólares ou algo assim, operando a todo vapor, mas mesmo assim a ação é castigada. Na verdade, como vimos, os ETFs de fintech também foram penalizados. Então não é só a SoFi. Para mim, enquanto a SoFi estiver abaixo de 20 dólares e até mesmo na casa dos 20 e poucos dólares, é uma escolha óbvia para mim. Você pode não gostar. Tudo bem, não tem problema. Você pode dizer, olha, essa é uma empresa com um PL dos últimos 12 meses de quase 50 vezes e um PL futuro de 30 e 1,9 vezes, embora eu ache que esse número deveria ser um pouco menor agora. Eu já mostrei para você que 30 é inevitável. Nem é a coisa mais absurda que pode acontecer com as ações da SoFi, porque você nem precisa voltar para níveis extremos de PL. Não, nem chega perto. Lembre-se, essa orientação vale para o ano todo e o primeiro trimestre. E como sabemos, uma orientação no início do ano, especialmente para a SoFi, eles estão acostumados a superar as expectativas e elevar o guidance toda vez. É exatamente o que aconteceu.
Eles não só superam as próprias expectativas, como também superam as expectativas de Wall Street toda vez, como mostrei para vocês, acho que no vídeo da semana passada. Então agora, o que estamos vendo aqui é que o crescimento esperado para a receita líquida ajustada é de 30%. Lucro por ação, 60%. Esse é o número com o qual estamos trabalhando agora. Agora, 60%, 31 vezes o lucro para uma empresa que está crescendo. 54% ano após ano, ainda deve crescer esse número perto de 40% nos próximos anos. Na verdade, não é tão caro assim. Então, se você disser que talvez a gente esteja chegando um pouco acima disso, bem, de novo, não é nada absurdo dizer isso. Hoje, o preço justo implícito para a SOF deveria estar mais próximo de 26,4 dólares por ação. Há grande potencial de valorização com os números atuais. Talvez precisemos ajustar algumas métricas de precificação. E você tem que acreditar que o índice PEG justo para fintech é de 1,1 vezes de acordo com Anthony Noto. E então, o PL justo implícito aqui é de 44 vezes, é assim que você chega nesse valor. Mas mesmo que seja um pouco menor agora, você ainda chega num preço justo implícito que é maior do que o preço atual. Se você não liga para o que acontecerá nas próximas semanas ou meses, duvido que continuemos assim por anos. Na casa dos 20, enquanto essa empresa continuar executando bem. E sim, alguns ventos contrários macroeconômicos sempre foram levados em consideração aqui. A taxa de desemprego de 5%, apenas 2 cortes de juros para o ano, e assim por diante. Sim, todas essas coisas você precisa levar em consideração. Mas adivinha só? Todas essas coisas foram levadas em consideração pela ótima equipe de gestão da SoFi. Para mim, SoFi é simplesmente uma escolha muito fácil de adicionar à lista. Talvez eu a adicione todo mês, se não houver muita variação. Depois temos a Rubrik, que divulgará seus resultados trimestrais em breve. Então você pode esperar. Você pode apostar antes ou comprar após os resultados. Agora, a Palo Alto e a CrowdStrike já divulgaram resultados, e até a Okta também. Bom relatório, bons comentários. Adivinha? Com o conflito acontecendo agora, a demanda por cibersegurança está extremamente alta. Eu acho que a Rubrik está com demanda altíssima. A Rubrik, desde que abriu capital, já subiu 54,5%. Ela abriu capital em 2024. Agora, se você olhar o desempenho no ano, a ação caiu 24,2%. Nos últimos 12 meses, basicamente não fez nada, caiu 2,4%, mas também está passando por uma recuo de 42,7% em relação ao topo. Esta é uma empresa que vale 11,1 bilhões de dólares. Não há PL dos últimos 12 meses porque não há lucro. E atualmente também não há projeção de lucro. Temos fluxo de caixa livre, e é com isso que devemos trabalhar como muitas empresas de cibersegurança. Muitas delas, sim, talvez não a Fortinet, talvez não a Okta e coisas assim, mas muitas delas eu acho que a Zscaler talvez neste trimestre não. Nos últimos 12 meses, houve períodos em que ainda não era lucrativa. O mesmo ocorreu com a CrowdStrike. Mas quando você olha para o fluxo de caixa livre, o cenário aqui é um pouco melhor. A Rubrik é uma empresa que está crescendo muito, muito rápido. A cada trimestre, no último trimestre, ela aumentou a receita em 48,2%. O mercado esperava uma desaceleração do crescimento muito mais rápida, mas isso não ocorreu. Se você olhar para a receita recorrente anual de assinaturas, ela aumentou 34,3% ano a ano. Isso vem subindo de forma bastante consistente. E a geração de fluxo de caixa livre, é claro, agora está positiva. Agora, felizmente para nós, Rubrik já nos disse que espera superar suas projeções em todos os aspectos. Há um mês, promoveram Jesse Green a diretor de receitas e informaram que a Rubrik teve um quarto trimestre forte, com resultados preliminares acima de todas as métricas previstas. Então, nós já sabemos que os resultados do trimestre que eles vão divulgar serão bons? A pergunta, claro, que o mercado está fazendo agora é se o guidance será bom o suficiente. Eu acho que esse é um nome que definitivamente não está precificado à perfeição, nem perto disso. Na verdade, está precificado como se o crescimento fosse desacelerar de forma super drástica, excluindo o impacto material que já conhecemos. Ainda acredito que essa empresa continuará tendo muita demanda. Eu acho que a área de cibersegurança como um todo tem muita demanda nos próximos anos. Para quem está se perguntando, o número da receita do quarto trimestre é de 342 milhões. Isso representa um aumento de 32,6% em relação ao ano anterior. E nós sabemos que eles vão superar esse número. Agora, pessoalmente, eu já tenho uma posição na Rubrik. Sim, eu ainda mantenho essa posição. Vale a pena arriscar? Vimos o que aconteceu. Relatório bom, ação cai. Para mim está tudo certo, vou esperar.
Se for um relatório muito bom e um bom guidance, a ação sobe. Minha posição valoriza e estou satisfeito. Se eu não tivesse posição, provavelmente teria comprado antes dos resultados. Se a reação for boa, minha posição inicial valoriza. Se não houver uma boa reação, mas o relatório for bom, tudo bem, também está ok. Posso aumentar minha posição com mais informações. Então, no geral, é isso para mim neste vídeo. Sim, há várias outras empresas que poderíamos ter mencionado e provavelmente falarei delas nos próximos vídeos nas próximas semanas. Como você vê, há muita volatilidade e com ela também muita oportunidade. Mas se você não tem dinheiro suficiente ou se não se sente confortável, também não tem problema ficar parado e não fazer nada, apenas observar como as coisas evoluem. Isso é totalmente aceitável. Então é isso da minha parte neste vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe o que fazer. Me conte o que você tem comprado ou talvez colocado na sua lista de observação. Não deixe de conferir fiscal.ai para obter 15% de desconto. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.